Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais à frente. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Neste terceiro domingo da Páscoa, contemplamos e meditamos esse Evangelho que nós conhecemos como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Aqui nós vemos uma cena interessante, porque dessa cena Jesus Cristo nos ensina, através dessa cena e dessa circunstância, podemos dizer assim, dessa circunstância providencial, nós contemplamos aqui dois ensinamentos importantes. O primeiro é a experiência com Jesus ressuscitado. E o segundo ensinamento é sobre a Santa Missa, que é, sim, uma realização dessa imagem que nós estamos contemplando no Evangelho de hoje. Mas, primeiramente,
podemos refletir sobre essa experiência com Jesus ressuscitado, que é essa experiência mística. Veja que Jesus Cristo vai aparecer e caminhar com eles, porque eles estão caminhando de 2 a 2. Esses 2 discípulos representam a igreja, representam a vida comunitária, porque sem vida comunitária é impossível experimentar a presença de Jesus Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida, porque é nessa presença comunitária, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus Cristo está presente. E nós precisamos ir exercitando a nossa capacidade de perceber Cristo em nosso próximo, em perceber a presença de Jesus Cristo em nosso meio. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos diante desse amadurecimento da nossa fé, e podemos dizer que essas são as etapas da vida de todo cristão, a primeira etapa é essa de caminhar em comunidade, de experimentar Jesus Cristo através dessa experiência com o próximo. Porque através do próximo, Jesus Cristo, ele se dá a conhecer. Essa é a primeira etapa da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa vida cristã, de fazer parte de uma comunidade, de sentir-se parte da igreja. Enquanto nós não nos sentimos parte da igreja, a nossa vida ela fica como que num ambiente em suspenso, porque nós não conseguimos ver sentido e principalmente fundamento naquilo que é a nossa caminhada. Por isso que a primeira parte, a primeira etapa da nossa vida cristã é sempre essa vida de inserir-se ou de ser inserido, imergido através do batismo, através do segmento nessa vida de comunidade, para que possamos ser discípulos e depois missionários. Depois, a segunda etapa da nossa vida é a etapa do aprofundamento da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus Cristo se manifesta também ressuscitado através da Sagrada Escritura, que é a palavra viva, que é a palavra de Deus. Por isso que depois dessa vida comunitária, porque para permanecer na vida comunitária é necessário meditar a palavra dia após dia, porque essa palavra ela vai nos iluminando, vai nos dando a capacidade de entender o que realmente é a vida cristã. É através da palavra que nós aprendemos aquilo que é essencial sobre a pregação do amor e a promoção da paz, para sermos reconhecidos como discípulos e filhos de Deus. E depois vem a terceira etapa, que podemos dizer que é o auge ou ápice da experiência mística com Jesus Cristo, que é a experiência de Jesus Cristo na Eucaristia. Porque quando nós contemplamos na Santa Missa o sacerdote ou o bispo realizando esse ritual e falando as palavras de Cristo, como aqui nós vemos no Evangelho que eles reconhecem que é Jesus Cristo nesse momento, que Jesus Cristo vai abençoar o pão e vai partir o pão e distribuir para eles. Aqui é uma coisa importante, porque na Eucaristia Jesus se dá na sua própria carne, no seu próprio sangue. E essa experiência mística de reconhecer Jesus Cristo ali no seu verdadeiro corpo, no seu verdadeiro sangue, na sua alma, na sua divindade. Nós não recebemos um pão, uma matéria qualquer, mas recebemos o próprio Cristo, que dentro em nós gera essa experiência de intimidade. Mas para isso é necessário ir passando de etapa em etapa, onde tocamos Jesus Cristo na vida comunitária, depois na palavra, para que aí sim possamos chegar a experimentar
esse Jesus Cristo vivo e ressuscitado na Eucaristia. E depois nós temos o ensinamento da Santa Missa, porque a Santa Missa é justamente isso. Esse ritual que Jesus Cristo pediu aos seus discípulos para fazer em memória dele, isto é, fazer esse ritual para atualizar tudo aquilo que ele fez nessa terra. E é claro, a sua obra salvífica. Por isso que na Santa Missa nós nos reunimos como corpo místico de Cristo, como igreja. Na Santa Missa nós escutamos a palavra de Cristo. E na Santa Missa nós adoramos a Sagrada Eucaristia. Veja que a Santa Missa é um compêndio dessa experiência da vida espiritual, onde nós temos as 3 principais manifestações de Jesus Cristo para a nossa vida, através da Igreja, através da Palavra e através da Eucaristia. E quanto mais nós vamos crescendo e nos aprofundando nessa grande experiência com Jesus Cristo, através dessas 3 formas, principalmente na Santa Missa, nós nos tornamos capazes de realmente fortalecer a nossa fé, fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo, que é vivo e ressuscitado, que se dá em alimento a nós, através da vida comunitária, através da palavra, através da Eucaristia, e que realmente vem ao nosso encontro para fazer o nosso coração arder, porque é essa experiência que esses discípulos têm. Enquanto Jesus Cristo explicava as Escrituras, o coração desses discípulos ardia, porque esse arder do coração significa que a gente precisa realmente desejar firmemente estar na presença de Jesus. Esse arder do coração é a convicção do mais profundo da nossa alma de que nós estamos no caminho certo. Esse arder do coração significa justamente essa grande realidade da experiência da presença de Deus dentro em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.